Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E a nossa convidada de hoje é fonoaudióloga e faz um trabalho diferenciado com crianças com dificuldade no processo de aquisição da fala e da linguagem. E para ajudá-las ainda mais nesse processo, ela lançou recentemente o livro Que Som é Este Quando Eu Falo?, que tem como principal objetivo oferecer ferramentas para que as crianças consigam descobrir a fala de forma responsiva e prazerosa. Estou falando da fonoaudióloga, mãe da Clara e do Francisco, Juliana Schotten. Juliana, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Literário. É um prazer muito grande te receber aqui. E para falar, eu acho, de um assunto tão relevante, né? Que é a questão da aquisição da fala e da linguagem. Conta para a gente um pouco da sua trajetória dentro da sua profissão. Então, logo quando eu me formei, eu fiz faculdade em Itajaí, né, na Univale, e aí vim para Tubarão, comecei a trabalhar em várias prefeituras e APAES, e aí com o tempo eu fui vendo assim o que eu mais me identificava, porque na faculdade é tudo muito amplo, né? Sim. E aí fui me identificando assim com essa parte da fala, da linguagem, depois fui vendo, não, eu gosto mais só com crianças, né? Porque tem que ter um tato, tem que ter um manejo diferenciado. Uma interação, Isso. Né? E aí eu percebi que era naquilo ali que meu coração vibrava mais. E aí fui delimitando assim também o meu público e me aperfeiçoando cada vez mais nesse processo. E aí quando vieram filhos mesmo, aí me sentia super pronta, assim, né? Nada como ter filhos para entender um pouquinho mais desse universo, né? Da criança e dessa aquisição da fala, né? Me fala um pouquinho desses desafios dentro desse universo da aquisição da fala pela criança, da linguagem. Então, Renata, eu acho que o mundo vem se modificando, né? E com ele, essa questão do atraso da fala e da linguagem, isso tudo se transformou num boom ultimamente, principalmente com a pandemia, né? Eu observo as colegas fonoaudiólogas todas com a agenda cheia, porque a gente vê muitas crianças com atraso na fala e na linguagem. Recentemente, vários estudos falam, né, sobre como o uso das telas tem impedido esse desenvolvimento, né? A criança fica numa situação muito passiva, muito no piloto automático, ela apenas recebe a informação, né? E ela não se coloca como comunicador naquele momento. Então, a gente sabe que hoje o uso das telas é uma das principais causas, né, de atraso na fala e na linguagem, que era algo que a gente não tinha antes, e que agora se tornou algo bem maior, né? E geralmente, bom, sou mãe de 3, né? Mas a gente vai esquecendo aquelas etapas, né? A aquisição da fala acontece de 1 a 2 anos. É isso? Começa 1 ano e meio, é isso? Não? Na verdade, a fala em si, né, as primeiras palavras, ela inicia por volta de 1 ano. Mas a gente sabe que para a criança falar, a fala é a cereja do bolo, né? Como se fosse uma escadinha, e a fala é o topo, é onde a criança chega no último degrau do desenvolvimento da fala e da linguagem. Então, assim, antes de acontecer o desenvolvimento da fala, há outras coisas que também são muito importantes, né? Como o contato visual, o sorriso social, a criança que identifica, né? O rostinho do pai, o rostinho da mãe, dos cuidadores, enfim, né? Identifica a voz, escuta, os balbucios, que é como se a criança descobrisse, né, a boquinha. Então, já inicia naquela fase o desenvolvimento da fala e da linguagem também. Então, mas na verdade, então, esse trabalho que você faz com a criança não são com crianças que têm uma dificuldade, talvez também, eu acredito que seja, neurológica ou por alguma síndrome, alguma coisa assim. Mas pelo que você me falou, no dia a dia as crianças estão tendo dificuldade nessa aquisição. A maior parte do meu público no consultório são crianças com algum tipo de deficiência, né? Com características dentro do autismo, síndrome de Down e tudo mais, que tem também suas dificuldades na fala e na linguagem.
Mas eu observo cada vez mais os pais procurando mais cedo, pensando na questão da intervenção precoce, né? Algo que eu falo muito nas minhas redes sociais. A gente se preocupa quando uma criança não anda com 1 ano, 1 ano e meio, mas a gente parece que não se preocupa se uma criança está com 2 anos e não fala, né? Então a gente precisa desmistificar todo esse processo que envolve o desenvolvimento infantil, né? Deixar de pensar só na parte motora e pensar também nas questões de fala, porque a fala inclui a intenção comunicativa, né? O processo de conexão com o outro, a compreensão das coisas, né? A gente consegue se comunicar porque eu estou compreendendo o que tu estás falando, né? Então depende de todo um contexto. É verdade. E como é que nasceu a ideia de fazer o livro? Eu imagino que tenha nascido, né? Enfim, minha opinião, no consultório, né? Para auxiliar a criança enquanto você está trabalhando com ela no consultório. Mas me conta, eu imagino, isso é minha imaginação. Foi também. Por muito tempo, assim, as pessoas me diziam, e daí, Ju, o que vai vir mais? Né? As pessoas esperavam mais de mim. E até o momento que eu também comecei a me perguntar, o que mais que eu vou oferecer, né? Eu já tinha, né, um consultório com uma agenda, né, lotada, eu já cobrava o que eu achava justo cobrar, né, e eu já tinha chego onde eu achava que poderia chegar, e aí as pessoas me indagavam, né, e com várias sugestões, eu me peguei um dia, o meu filho Francisco, a gente tinha lido uma historinha uma vez. Francisco e a Clara? O Francisco tem 6 e a Clara tem 7. Tá, ai, bem próximo. Ele pegou e me falou assim, aconteceu uma situação, ele falou, mãe, igual naquele livro que a gente leu, né, que fala da gentileza. Eu, isso, filho, que legal que tu lembrou e tal. Num outro dia ele também falou, era um livro que era cuidado com um corpinho, né? Mãe, porque a gente tem que tomar água e não sei o que, não sei o que. Eram coisas que a gente sempre conversava, eu e o meu esposo, no dia a dia, mas eu percebi que no livro ele tinha internalizado melhor a informação. Aí eu pensei, meu Deus, é isso? É um livro, é isso que eu vou fazer. E aí na internet as pessoas me perguntavam, Ju, tem algum livro específico que tu recomenda para estimular a fala? E eu pensava, nossa, específico não. Então eu vou fazer um livro específico. Que maravilha. Não, e ficou muito lindo, muito fofo. Tá de parabéns, assim como a Heloíse Nicoladelli, né? A gente vai fazer um pequeno intervalo e, claro, na volta a gente vai falar sobre que som é esse quando eu falo. Muito fofo. Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber a fonoaudióloga Juliana Schotten para ajudar as crianças com dificuldade no processo de aquisição da fala e da linguagem. Juliana lançou recentemente o livro Que Som é Este Quando Eu Falo?, que tem como foco principal oferecer ferramentas para que as crianças consigam descobrir a fala de forma responsiva e prazerosa. Juliana, a gente estava falando então no bloco anterior, né, que um dos motivos que fez com que você tivesse vontade de fazer o livro foi o teu próprio filho, né, que apontou ali dois livros, né, para falar de algumas situações. E é interessante como a literatura é importante para isso. E nessa idade eles estão muito abertos à contação de história, à leitura, né, que é naquele momento que a gente cria a gente momento sempre especial, fez isso, né? assim, às vezes as pessoas me perguntam, que idade tu recomenda o livro? Porque meu filho tem 1 ano e não para. Eu falei, gente, daí eu não sei falar, porque lá em casa a gente acostumou, né, o momento da leiturinha antes de dormir, cada um escolhe um livro e daí a gente vai para a cama e fica ali naquele, né, momento gostoso, ali naquele chamego, lendo o livro. E claro, a gente vai deixando a criança aproveitar o livro de acordo com a fase que ele está, né? Exatamente. Tem criança que gosta de botar folha para frente, folha para trás, virar de um lado, fazer chapéu. Tem criança que lê, tem criança que presta atenção nas imagens. Então, cada um aproveita o livro da forma como, né, pode oferecer naquele momento. Exatamente. E este livro aqui nasceu, então, dessa vontade de auxiliar
os pais e as crianças nesse processo. Vamos falar um pouquinho, então, porque você tem aqui uma parceria com a Heloíse Nicoladelli, que a gente falou no final do último bloco, que fez aqui, gente, é a coisa mais linda. O livro está muito fofo. Vocês estão de parabéns. Realmente dá vontade de adulto ler, criança ler. Verdade. Olha só. Tive muita sorte de ter ela junto comigo. Ela é de Tubarão, não? Ela é de Tubarão. É mesmo? Olha, interessante de conhecê-la. Gostei. Vamos mostrar aqui algumas páginas. E me fala um pouquinho, então, desse processo. Como é que foi desde a ideia que você teve de fazer o livro até ter esse livro publicado? Então, eu acho que eu fui fazendo o que tinha que fazer. Eu nunca me preocupei, assim, quando vai ficar pronto, se vai ficar bom, se eu vou vender. Eu fui vendo o que tinha que fazer em cada fase, porque também era algo que eu estava descobrindo, né? Claro. Não sabia fazer. Então, as coisas foram meio que acontecendo, né? Eu ganhei um presente da minha irmã, que era uma tela ilustrada, uma foto minha e dos meus filhos, que a Elo que ilustrou. Ela fez um desenho em aquarela. Não sei qual é o nome da técnica específico. E aí, quando eu pensei no livro, o que precisa para o livro? O texto está pronto. Então, vamos pensar na ilustradora. Depois eu vejo a gráfica. E aí foi assim, foi surgindo. E cada página eu dizia, Elo, agora eu quero esse momento. Porque cada página tem algo que é específico da criança, né? São ambientes que ela participa, que ela convive, comuns do dia a dia. Em casa, e hoje eu pais. recebo mensagem das mães assim, ai Ju, agora a gente cada vez que vai para dormir, o que a gente precisa do silêncio? Como é que a gente faz do silêncio? Então, porque é isso mesmo, eu quis algo que fosse do dia a dia deles, que o próprio dia a dia fosse esse reforço, inspirador, né? Essa prática, essa coisa que não esquece, que não é só no livro, mas que traz para o dia a dia da criança. Então, cada página a gente foi pensando nisso, assim, que era engraçado. Eu já tinha não um livro, né, mas algumas folhas, assim, que eu treinava com os meus pacientes na clínica. Então, eu já sabia mais ou menos o que chamava a atenção deles. Eu já sabia, né, que sonzinho que eles gostavam, que eles davam risada, que era engraçado. E aí eu pensei, vamos trazer um pouco disso para o livro também, né? E ele é feito com rimas, né? Claro. Que eu achei uma graça. Porque a consciência fonológica, ela faz parte do desenvolvimento da fala, né? Sim. A criança começa a pensar na estrutura da palavra nisso, como começa, como termina. Então, o fato de ter as rimas é também uma maneira de eles terem mais tempo de atenção no livro, porque chama a atenção deles. Exatamente. E aí, esse livro, você trabalha com ele no teu consultório com as crianças e você indica para que os pais continuem esse trabalho, poder conseguir, até é uma orientação para os pais também aqui, né? Isso. Eu já tive pessoas que me relataram assim, Ju, meu menino tem 1 ano, ele não para muito com o livro, mas olhando para o livro eu consegui entender o que eu tinha que enfatizar no dia a dia, né? E também já tive mães dizendo assim, nossa, eu achei que era só o R, agora eu percebi que ele não sabe falar tal e tal letra. Então fica mais fácil também essa percepção para os pais tendo o apoio do livro. Exatamente, eu vou até citar aqui um exemplo que eu achei o máximo e que a gente não para muito para perceber um movimento, né? Aí tu fala, posso falar uma... Claro, tá. fica à vontade. Cachorros têm um latido bem alto? Sim, às vezes vem até acompanhado de um salto, né? Aí tem aqui a ilustração do cachorrinho na sala de visita, que é uma situação corriqueira, cotidiana, né? Isso. E aí, muito interessante, ó, quando o cachorro late, ele faz U, né? Aí o A. Para falar A, é só abrir a boca. É uma coisa que pra gente é tão automático que a gente não para pensar, né? Na verdade, Renata, como que uma criança aprende? Ela aprende, né? Apesar de nascer com os olhos, com o ouvido, com a boca, a criança ela tem que passar pelas experiências sensoriais para ela entender aquilo que ela está vendo, entender aquilo que ela está ouvindo. Então, assim, nada é tudo automático, a gente precisa passar pelas experiências para aprender. E o livro foi pensando nisso, né? A criança ouve quando alguém lê, a criança vê o movimento, né? A parte visual. A criança também precisa compreender o movimento que ela faz, porque o que é automático para uns não é automático para outros, né? Exatamente. E muitas crianças eu percebia na clínica que o fato de eu dizer assim, faz um bico comprido, ela conseguia compreender bem melhor do que ter que ficar olhando para mim ou me ouvindo. Então, assim, cada um aprende de um jeito e o livro traz todos os jeitos possíveis para a criança aprender a fala. Aprender.
A gente vai fazer mais um pequeno intervalo e, é claro, na volta, voltamos para falar um pouquinho mais de... Eu achei uma graça também o título. Que som é esse quando eu falo? Que deve ser uma indagação, né? É muito interessante essa coisa simbólica da linguagem, né? Que tem também um pouco da escuta dos pais também, né? Exatamente. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber a fonoaudióloga Juliana Schotten. E para ajudar as crianças com dificuldade no processo de aquisição da língua e da linguagem, Juliana lançou recentemente o livro Que Som é Este Quando Eu Falo?, que tem como foco principal oferecer ferramentas para que as crianças consigam descobrir a fala de forma responsiva e prazerosa. O Juliana, a gente estava falando então no bloco anterior de como esse momento, né, de leitura pode auxiliar também nessa aquisição da fala e da linguagem, nas situações cotidianas, que é o que o livro traz, na verdade, né? Várias situações cotidianas, dentro de casa, fora de casa, quando cai e se machuca, né? Quando a gente cai e se machuca, a gente fala o quê? Né? Ai. O ai, aliás, assim, para falar o a, só abrir a boca. Para falar o i, a gente faz um sorriso mostrando os dentes. E, ai, gente, demais isso. E eu, não, detalhe que eu fui lendo e fui fazendo, tá? Para ver se realmente dava certo. Juliana, e como é que o livro pode ajudar, auxiliar os profissionais, né, que trabalham com essa questão dentro do consultório? Olha, acho que primeiro de tudo é incentivando a leitura, né? Incentivando a criança o contato com o livro. Como eu falei, eu observei na prática, no meu dia a dia com os meus filhos, o quanto que aquela leitura, que às vezes tão um momento tão simples, né, tão singelo, eu percebi que estava fazendo efeito, né? Querendo ou não, tinha plantado uma sementinha. Por mais que a gente conversasse isso, várias coisas no dia a dia, o livro chamou a atenção dele, né? E ele conseguiu colocar isso em prática. Então, acho que os profissionais, né, aí vai ter um apoio também da questão do treino, de como incentivar. Por exemplo, no livro, eu uso muito as complementações, né? Eu não costumo fazer pergunta para as crianças que estão comigo, porque quando a gente faz pergunta para a criança, para eles dá a sensação de que ele está sendo testado, né? Então, as vacas fazem, aí eu dou aquela pausa e a criança complementa, mu. Então, a gente vai dando pistas com o livro de como fazer essa abordagem, né? De forma mais prazerosa, de forma mais responsiva, na forma lúdica, sim, para que a criança tenha mais iniciativa, tenha mais vontade de participar desse momento. Porque nós, adultos, temos uma mania feia, né? De quando sentamos para brincar com as crianças, a gente quer saber o que eles sabem e o que eles não sabem, o que eles ainda precisam aprender. E que cor é esse? Que número é esse? Que letra é essa, né? E a gente esquece do que é mais especial naquele momento, que é aquele momento de conexão, de interação, que também é muito importante para a parte da comunicação, né? A comunicação depende disso. E fica nessa memória, né? Com certeza. Na memória afetiva, né? Você fala dos filhos, do teu filho que lembra daquele momento da leitura, do livro, é porque aquele momento é especial para ele, né? A hora que você para o dia, fica ali um pouquinho, né? E conta uma história, e, enfim, reflete sobre aquela história. Aí eu acho que fica guardado aquele momento. E aí, quando ele vai lembrar, volta, né? Aquela situação. Com certeza. Lá em casa, a Clara primeiro, mãe, hoje tem livro? Tem, pode ir lá escolher o teu. E aí ela pega o livrinho pra gente ler. Tá aí, curiosidade. E como é que é eles em relação ao seu livro, né? Como é que eles receberam o livro em casa? Porque vamos combinar que é mais um filho, né? Com certeza. Então, a Clara acho que era a minha maior fã nesse momento, assim. Ela estava louca para contar para os colegas, né? Levar o livro para a escola. Mãe, eu quero ver um livro teu na biblioteca, era o que ela mais dizia. Agora ela está me cobrando. Mãe, tu tem que ir no meu colégio fazer para os meus amigos uma apresentação, uma contação. Ah, filha, pode deixar que a mãe vai conversar para ver certinho. E o Francisco, depois que eu trouxe o livro,
Ele não conseguiu guardar muito segredo, porque eu queria guardar segredo até o lançamento. Mas depois que eu pude, né, divulgar que estava tudo certo, aí ele ficou uma semana carregando aquele livro na escola. A professora disse que até para o parquinho, para aula de educação física, ele quis levar o livro. Super orgulhoso. Ai, gente, isso é muito bacana. E me diz pra gente, na verdade, quem quiser adquirir o livro, né, para trabalhar com a criança em casa, ou o profissional que também trabalha, né, um fonoaudiólogo que trabalha nessa aquisição da linguagem, da fala da criança, como é que faz? Então, hoje eu tenho ele disponível pelas minhas redes sociais, né? A pessoa consegue comprar pelo Mercado Livre. Então, é só entrar lá no @jushotem e aí pelo link da bio vocês conseguem ver certinho ali no Mercado Livre. Mas ele também está disponível aqui em Tubarão na Papelaria Marielle, né? E na Casa Lúdica. Onde é que é a Casa Lúdica? A Casa Lúdica é na Avenida Pedro Zappellini. Eu fiz o meu lançamento lá, foi muito legal. É mesmo? É uma loja de brinquedos super educativos, eu super me identifico com aquela loja. E... Que maravilha, não conhecia, porque são brinquedos mais de madeira. São brinquedos mais de madeira, né? Não tem personagens assim muito específicos, resgatando umas brincadeiras antigas. Então lá a gente encontra perna de pálpula, corda, peão, tudo mais, todos esses brinquedos. Bom saber. Então, e aí nas suas redes sociais, que do Instagram é Ju, J-U, Shotem, vamos dar uma S-C-H-O, isso, T-T-E-N, é isso mesmo. Só para o pessoal poder entrar e aí fica ali no link da bio, já consegue entrar Isso. Porque eu acho que o pessoal vai querer realmente conhecer, eu acho que tanto para quem tem criança pequena que está começando a fala e tal. Eu acho que independente se é uma criança que tem a fala atrasada ou não, a gente sempre pensa, né? Será que ele vai falar? Quando que ele vai falar? Nós mães, principalmente, a gente sempre fica nessa angústia, né? E o livro é, sim, uma ferramenta que permite algo bem específico, assim, para estimular a fala e a linguagem. Exatamente. E na verdade, em qualquer idade, na primeira idade da primeira infância, vamos dizer assim, né? Recentemente, uma coordenadora de um colégio disse, Ju, eu quero tu ano que vem como primeiro ano, porque trabalha muito a consciência dos sons, né? E aí tem a parte escrita também, né? Claro. Que chamou bastante a atenção dela para estar junto com eles fazendo esse trabalho. Juliana, querida, parabéns. Obrigada. Sucesso. O livro está uma delícia, tá? Chama atenção. Olha, se chama a atenção do adulto, da criança, então nem se fala, né? Mas realmente ele está muito colorido, as ilustrações, o texto maravilhoso, as ilustrações lindas, muito bem trabalhadas, vocês estão de parabéns. Tá bom? Sucesso. Obrigada. Tchau, gente. Eu conversei hoje com a fonoaudióloga Juliana Shotem. Mas antes de terminar o programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 43 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Viteri Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC. Mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!